Bom, vamos lá então, gente. O Matheus vai apresentar aqui. Então, muito obrigado, Matheus. Beleza. E aí, gente, boa tarde. Bom, meu nome é Matheus, sou o R4 da Terapia Intensiva e hoje é meu último Journal Club, então vamos começar aí logo esse jornal aí de hoje. É sobre o trabalho Ultra, um trabalho publicado no Lancet agora em 2021, se não me engano, e um trabalho sobre o uso do ácido tranexâmico agora em pacientes com HSA. É interessante, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, na introdução, a gente sabe que, claro, o ressangramento no paciente que tem HSA, ele está muito associado a piores desfechos, claro, e aumento de mortalidade. O tratamento padrão, em geral, ele envolve uma cirurgia ou, em geral, tratamento endovascular, e a ideia é que ele seja feito o mais rápido possível. E grande parte desses ressangramentos, eles ocorrem de uma forma bem precoce, nas primeiras 24 horas. Então, pensando nisso, existem já uns trabalhos mais antigos sobre talvez a gente tentar evitar esse ressangramento com o uso de algum medicamento que possa evitar esse sangramento. Em geral, o pesquisado de mais antigo que a gente tem realmente é o Transamin. O trabalho ele cita alguns artigos, acho que eu trouxe alguns para vocês aqui para a gente embasar o porquê que foi feito o Ultra, propriamente dito. E um trabalho interessante que eu achei realmente é essa revisão da Cochrane de 2013 sobre o uso de Transamin em pacientes com HSA. Como a gente pode ver por esse primeiro gráfico aqui, a gente percebe que juntando todos os trabalhos que eles tinham para aquela época, talvez o Transamin não usar o Transamin pensando em diminuir o ressangramento não teria nenhuma alteração em desfechos cognitivos, tanto morte, estado vegetativo ou um Glasgow Outcome Score menor, assim. Quando a gente for olhar também do ponto de vista de mortalidade, de morte por todas as causas, também não teve diferença você usar ou não o Transamin para HSA. Mas alguns trabalhos vêm puxando para esse lado de que talvez ele consiga reduzir sim o ressangramento. E talvez isso seja as ideias de talvez a gente usar para realmente evitar o ressangramento. E alguns aqui até confirmados, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho do Dr. John Hillman também, que foi feito em 2002, que eles trazem um pouco do uso do Transamin que talvez conseguisse reduzir ressangramento e com isso reduzir um pouco de mortalidade também. A gente vai comentar sobre os viés desse trabalho agora. Bom, aí está o paper propriamente dito, foi publicado, ele é de 2002, esse trabalho, publicado e é um randomizado prospectivo, foi feito em 3 centros da Suécia, randomizou quase 500 pacientes e usava um protocolo um pouco parecido com o Ultra, um pouquinho só alguns detalhes diferentes, usava o Transamin aí 1 grama em bolos e 1 grama a cada 6 horas até a oclusão do vaso, né, até o tratamento propriamente dito, ou até no máximo por 3 dias, 72 horas. E eles eram incluídos indivíduos com início dos sintomas em até 48 horas. Então, bem precoce, o paciente chegava, já recebeu um Transamin versus o grupo placebo. Aqui a gente pode ver que alguns resultados aqui já, que realmente teve uma diferença em ressangramento. Realmente, quem usou o Transamin realmente teve menos ressangramento e a gente vai ver um pouco mais para frente aqui. 90% desses pacientes chegaram com 12 horas de sintomas, então foi um tratamento razoavelmente precoce, né? Os pacientes chegaram rápido ao pronto-socorro e já receberam o Transamin. 70% dos aneurismas foram tratados até 24 horas. Um tratamento bem padrão aí para a época também para o local. O grupo controle teve, ao total, foi mais ou menos 250 pacientes por grupo. Mais ou menos no grupo controle, 27 tiveram ressangramento, esses 27, 13 morreram. Em contrapartida, o grupo intervenção teve 6 ressangramentos ao total, também mais ou menos 250 pacientes, com só 2 mortes. Então a gente começou a inferir que talvez pacientes que diminuíram o ressangramento, talvez pacientes morressem menos, aí caindo de uma mortalidade mais ou menos de 10% para 2,4%. Então, essa era a ideia do trabalho. Talvez esse seja um dos grandes trabalhos que embasam o uso de Transamin para tentar evitar ressangramento e talvez reduzir a mortalidade desses pacientes. Porém, tem alguns vieses. Quando a gente for olhar, assim, principalmente aqui, é só para confirmar realmente que o ressangramento, além de no trabalho ter reduzido como desfecho secundário a mortalidade, esses pacientes que tiveram ressangramento, realmente eles tiveram desfechos cognitivos piores. Mas, quando a gente vai ver numa análise mais geral, esses pacientes não foram tão diferentes um do outro, não. Assim, esses pacientes que tiveram um Glasgow Outcome Score ruim, foram bem equilibrados entre os grupos. Então, talvez alguma coisa compensando a outra. E a ideia do trabalho, a ideia da época, que talvez ele conseguisse prevenir o ressangramento, mas aumentando a isquemia cerebral tardia.
eu não cheguei a trazer nesse paper aqui, mas ele também demonstrou que não teve aumento de isquemia cerebral tardia com o uso do transamin. Então ficou ninguém sabe exatamente se vale a pena ou não vale, parece que tem algum benefício secundário e algumas evidências para a gente usar o transamin. E acho que talvez daí tenha nascido toda a ideia de se fazer o ultra para tentar tirar essa dúvida que a gente tinha na literatura. Então agora vamos falar do paper propriamente dito. Então, como é que era o desenho do trabalho, né? Ele foi um estudo randomizado, prospectivo, aberto. Ele foi conduzido em 8 hospitais grandes centros da Holanda, mais 16 centros de referência na Holanda, né? Tanto os pacientes, quanto os investigadores, quanto os profissionais de saúde, eles não eram cegados para a intervenção, eles sabiam que estavam recebendo o transamin ou não. E devido a esse caráter de urgência de usar o medicamento, tinha que ser usado de uma forma muito precoce, eles acabaram utilizando esse pretexto, que é um consenso deferido, que eles chamavam. Então, eles falavam que seria uma pesquisa de emergencial, para eles conseguirem a liberação para usar mesmo se o paciente não tivesse consenso do uso do medicamento, mas, portanto, desde que essa intervenção não atrasasse nenhum tratamento que esse paciente fosse receber. A randomização era 1 para 1, permutação em blocos de até 12 e era de acordo com o centro. Né? Então, qual era a pergunta do trabalho? A pergunta era se o uso ultraprecoce de AstraZeneca em pacientes com HSA poderia melhorar os efeitos neurológicos em 6 meses. E qual era a intervenção? A intervenção ela era usar o transamin o mais rápido possível. Então, logo após a randomização, que esses pacientes entravam no pronto-socorro, já recebiam uma dose de bolos de transamin de 1 grama, e depois recebiam 1 grama a cada 8 horas, sendo mantido até o tratamento definitivo, ou endovascular ou cirúrgico, ou até no máximo 24 horas. Então, ele ficava no máximo com 4 gramas de transamin. E ele era interrompido o tratamento se o paciente não tivesse evidência de aneurisma na angiotomografia, se tivesse outro diagnóstico secundário, uma MAVE, para ter esse sangramento, essa HSA, ou se o representante legal do paciente ou o próprio paciente refutasse o tratamento depois de iniciado. Como era aquele consenso, como eu disse, ele deferia, depois eles entravam em contato com o paciente, ele podia ou não aceitar receber a terapia. Grupo controle, standard care, a gente já conhece, uma intervenção precoce, evitar lesão secundária, cuidado com neuroprítico, acho que é o tratamento padrão de um paciente com HSA. Os desfechos. O desfecho primário era analisado pela escala de ranking modificada e era realizado através de entrevista por telefone após 6 meses da randomização. Então, as enfermeiras eram treinadas para fazer essa ligação, então era um método validado. E eles dicotomizaram, quem já sabe de toda essa controvérsia da literatura, dessa dicotomização, né, do que é bom e o que é ruim de desfecho neurológico, mas eles dicotomizaram em, sendo bom, uma escala de ranking modificada de 0 a 3, e sendo ruim, uma escala de 4 a 6. Eu trouxe para a gente só para a gente lembrar como é que é a escala de ranking modificado, o que eles consideravam bom. Bom é até um paciente que queria uma certa ajuda para fazer suas atividades diárias, mas era capaz de andar sem a ajuda de outra pessoa. Então, assim, um certo grau de dependência, mas não uma dependência total. Isso eles consideravam como desfecho bom. O resto como desfecho ruim. Então, desfechos secundários eles analisavam um desfecho excelente, então, um paciente com anti-RED 0 a 2. É analisado uma escala ordinal, ou seja, eles iam vendo se esse paciente mudava né, no degrau da escala em até 6 meses. Então, se ele modificava, né, numa escala ordinal. E essa mortalidade por todas as causas em 30 dias e 6 meses. Então, eles analisavam bastante também os eventos adversos, era uma análise bem criteriosa para as complicações pós-randomização. Então, eles viam bastante se o paciente ia ter ressangramento, hidrocefalia, se ele ia ter isquemia cerebral tardia, alguma complicação no perioperatório, no fenômeno tromboembólico, se teve infarto cerebral, e as demais complicações gerais, pneumonia, TEV, hiponatremia, se teve alguma reação mais complexa à droga, alguma convulsão, alguma outra coisa que puder, alguns desfechos de segurança. Então aqui eu trouxe para vocês, só para quem nunca conhece, o que é síndrome de Terson, né, que era desculpa. Isso, só para vocês não que eram umas complicações que eles analisavam, era a síndrome de Terson. Síndrome de Terson, quando a gente olha assim, normalmente o paciente tem HSA, tem essa hipodensidade normalmente na região interhemisférica, que ela é bem sugestiva de um aneurisma de comunicante anterior. E esse sinal, ele traz uma certa gravidade a esses pacientes. O que é a síndrome de Terson? Então, é quando a gente olha essa hemorragia retiniana, que a ideia dela, ela acontece provavelmente por uma dificuldade de drenagem. Então, a dificuldade dessa drenagem venosa, ele aumenta a pressão ali na região venosa retiniana e acaba gerando essas petequias, essas hemorragias. Esse é um sinal de prognóstico ruim em pacientes com HSA. Então é legal para a gente ficar atento aí das próximas vezes que a gente tiver uma HSA. Voltando ao trabalho, então. Quais são os critérios de inclusão? Incluíam pacientes acima de 18 anos,
com sinais e sintomas de HSA, com um ictus aí pelo menos a menos de 24 horas e uma TC de crânio confirmando o diagnóstico. Eram excluídos pacientes com HSA traumática, que já estavam tratando um tromboembolismo venoso, ou TEP, ou uma TB, estavam em uso de anticoagulante, paciente com estado de hipercoagulabilidade, gravidez, ou disfunção renal, iminência de morte nas próximas 24 horas, assim, paciente moribundo. Vamos para a análise estatística, então. Então, o cálculo amostral ele foi baseado numa premissa de que no grupo controle, os desfechos favoráveis eles ocorreriam em 69%. Então, eles queriam... E a ideia é que esse trabalho é que eles conseguiriam aumentar esses desfechos favoráveis no grupo de intervenção para 77%, uma redução de 17% para 3,5%. E tem, objetivando uma redução de ressangramento, 17% para 3,9%. Gerando um total de 950 pacientes para ter um poder de 80% e um alfa de 0,05. Foi programada uma análise interina com 450 pacientes. A análise era por intenção de tratar e por protocolo. E os desfechos, tanto primário quanto secundário, eram realizados por regressão logística com o ratio ajustado, de acordo com o centro e com possível diferença no baseline. Então, essa que era feito mais ou menos. Usaram a plataforma do SPSS Statistics para fazer as análises subsequentes. Então, os resultados. Que é o flowchart do trabalho. Então, inicialmente foram vistos, randomizados 955 pacientes. Alguns pacientes aí foram excluídos tanto porque precisavam ir direto para a sala de hemodinâmica, talvez para já resolver logo esse aneurisma por endovascular, ou direto para a cirurgia. Teve um paciente que ele não recebeu o Transamin, mas depois ele quis receber. Ele acabou saindo do trabalho. E demais, eles tiveram uma perda pequena de follow-up, mais ou menos 5 em cada grupo, totalizando em 475 para o grupo intervenção e 470 para o grupo controle. Alguns números aqui só para vocês terem uma noção da velocidade e da eficácia lá no sistema holandês para tratar pacientes neurocríticos. Então, o tempo médio do cara ter o ictus até ele fazer uma tomo é de 1h30, mais ou menos. O tempo médio do cara ter os sintomas e já receber o Transamin, mais ou menos 3 horas, 180 minutos. E um tempo médio do início do tratamento, então o cara já entrou e já começar a tratar, ou cirurgicamente, ou endovascular, mais ou menos de 14 horas, os pacientes chegam até às 5 horas, bem precoce. Interessante a gente ter esse número na cabeça, que até 15% dos pacientes que apresentam um quadro clássico, parecido com HSA, tomo que confirma, não tem um aneurisma na angiotomografia. Então, existem alguns diagnósticos que a gente tem que pensar. Então, aqui é a tabela 1. Em geral, pacientes mulheres, né, é uma coisa que tão comum a gente ver, né, então mais mulheres do que homens nessa corte. Em geral, 60 anos de idade. Você vê que, assim, os pacientes, maioria com Fischer 4, então bastante sangramento esses pacientes tinham, mas uma clínica não tão exuberante, um WFNS, mais ou menos de 1 ou 2. Um cara ali com Glasgow de 12, de 15 a 13, sem nenhum déficit neurológico focal. A maioria dos pacientes não estava usando nenhum dos medicamentos assim que pudesse predispor a sangramento, a maioria, ou no máximo usando algum antipertensivo. O principal local de aneurisma que a gente conseguiu identificar na circulação anterior, principalmente acho que a artéria comunicante anterior, e a principal modalidade de tratamento, quase 70% dos pacientes aí, foi terapia endovascular. E aí, os desfechos, então. Então, os desfechos primário, que era aquela escala original, desfecho neurológico para a escala de Rankin modificada, não houve diferença estatística entre os grupos em desfechos neurológicos em 6 meses. Então, o desfecho bom foi igual mais ou menos 60% no grupo do AstraZeneca contra 64% no grupo controle. Os desfechos secundários, aquela escala original também não teve nenhuma diferença, os pacientes ficaram realmente na mesma casta que ele estava desde o começo. 30 dias de mortalidade não teve diferença, 6 meses de mortalidade também não teve diferença. O único desfecho secundário que teve uma diferença foi em relação ao grau de esse desfecho neurológico excelente, que é uma escala de Rankin modificada entre 0 e 2. Então aqui é só para mostrar de forma mais gráfica, vocês podem ver que se a gente incluir só até o azul claro, acho que na tela de vocês, parece realmente que o AstraZeneca conseguiu ter um pouco mais, assim, né? Mas quando você junta os dois, até um ranking score mais ou menos de 3, na escala de Rankin modificada até de 3, não teve tanta diferença. Então, acho que no final das contas não teve diferença entre você usar ou não o AstraZeneca. Dos eventos adversos mais graves. Acho que bastantes pacientes tiveram um evento adverso, é interessante a gente perceber isso com os resultados. Dos eventos adversos mais graves. Acho que bastantes pacientes tiveram um evento adverso, é interessante a gente perceber, desde que eles consideravam eventos adversos mais sérios. Um que a gente tem que prestar bastante atenção é que muitos pacientes, 60%, tiveram hidrocefalia na condução do caso a longo prazo. Então, é uma coisa aqui para a gente prestar atenção. Mas nenhuma outra grande diferença em algum outro desfecho secundário mais grave. Nem em relação a isquemia cerebral tardia, nem nada que a gente conseguisse perceber que pudesse ter alguma diferença do uso ou não do AstraZeneca, mas trombose, não teve nada de diferente.
Então, assim, um trabalho que novamente jogou uma água gelada aí no uso do Transamin, né? Acho que a gente tem vários trabalhos que usa Transamin e acaba não tendo grande evidência. Esse daí talvez tenha sido mais um. Então, acho que a conclusão é que realmente usar o AstraNexame com o Transamin não é capaz de reduzir desfechos neurológicos em 6 meses com pacientes com HSA, mesmo com uso ultra precoce. Até 50% dos seus sangramentos são nas primeiras 3 horas. Então, talvez teria que ser mais precoce do que isso. Talvez isso que os autores eles colocam no trabalho. Teve esse desfecho secundário de talvez ter uma melhora neurológica excelente, assim, então uma escala de ranking excelente. Talvez esses pacientes tenham essa diferença se a gente considerar isso como desfecho bom, mas é claro, um desfecho secundário novamente. E talvez se fosse um estudo num hospital secundário, que demorasse um pouco para fazer a intervenção, ou num contexto pré-hospitalar que seria mais precoce do que esse precoce que eles consideravam, talvez tivesse alguma significância, mas acho que o final é que acaba que não teve grande evidência. É isso, gente. Obrigado. Obrigado aí, Matheus. Então, gente, primeiro, suas perguntas aí para o Matheus sobre o estudo. Segundo, seguindo o pico, o que vocês pensam aí da pergunta do grupo de intervenção, do grupo controle? A pergunta é justa, a primeira coisa. Vamos lá, gente. O André, eu acho que alguma coisa que eu ouvi, não sei se é interferência aqui, que você falou alguma coisa? Uma pergunta. Professor, boa tarde. Diga. Uma dúvida, né, que inclusive foi o tema da minha revisão, eu não recordo de ter visto o estudo do Transamin em serviços secundários. O senhor sabe se tem algum em serviço secundário ou que, enfim, por questão de nível mesmo, né, por exemplo, em países mais subdesenvolvidos, se tem algum estudo do Transamin para essas populações em específico? Porque a impressão, assim, que a gente tem, né, pelo menos eu tenho, assim, desses trabalhos, que hoje em dia, na era do clipamento precoce de aneurisma, como foi feito aí no trabalho, mostrando desculpa, era para eu ter falado da estratégia, né? Esqueci, mas eu estava pensando nisso. Mas é que às vezes parece que o benefício é mais relacionado à clipagem precoce do aneurisma. E não, acho que essa é a principal intervenção. O senhor sabe de algum desses trabalhos? Olha, todos os estudos usando as inibidores eles são dos países desenvolvidos, né? A Holanda tem um sistema pré-hospitalar que é muito eficiente. Então, o gente é levado realmente em geral, para o hospital referência do que provável diagnóstico dele já feito no pré-hospitalar. Então, as coisas são muito rápidas, né? Assim, serviço secundário, não tem, tá? Porque a impressão assim que a gente acaba tendo é que parece que a estratégia, né, na pós-era de abordagem precoce reduziu muito, né, ressangramento e com isso os desfechos neurológicos associados, né? Acho que se tivesse esse estudo seria interessante até para a gente ver se, sei lá, qual que seria o real benefício, então, né? Será que está sendo pelo Transamin ou porque a gente está clipando precoce, né? Que a clipagem precoce realmente já mostrou efeitos benéficos, né? Acho que assim, acho que hoje o que a gente tem de coisas que funcionam para HSA, assim, com certeza, acho que nada a gente pode olhar, mas aparentemente criar
transformar o anerisma seguro precoce é uma das grandes intervenções e talvez a nimodipina, bem talvez, né? Mas assim, só lembrar aí toda a base que o Matheus mostrou para a gente tinha 2 grandes estudos, pelo menos, mostrando total neutralidade do uso do ácido tranexâmico, e outro, uma superioridade de redução de sangramento usando o ácido o epsoaminocaproico. Tanto que, só que assim, esse estudo que mostrou superioridade do Epson, ele também mostrou mais isquemia tardia, sintomas de isquemia tardia, né? Então, acho que assim, a pergunta me parece uma pergunta bastante interessante e embasada. Tá? Mas acho que a sua colocação, né, ela é perfeita para a gente, né? Nem sempre a gente consegue que o dente seja operado na fase hiperaguda. E por mais que não tenha sido estatisticamente significante, se forem pegar a tabela de eventos secundários, o número de ressangramentos é um pouco menor em quem recebeu o Transamin, sim. Professor, porque realmente fico pensando que talvez, né, é que eu acho que esses estudos não conseguem mostrar isso porque as populações parecem ser bem, vamos dizer assim, de uma maneira, né, muito bem tratadas, né, mas, por exemplo, em países subdesenvolvidos, eu fico pensando se talvez o Transamin realmente não pudesse ajudar, né? Certo, certo. Acho que é um ótimo pensamento. Uma coisa que podia talvez ajudar, não exatamente no seu pensamento, mas uma forma de raciocinar globalmente com os resultados que a gente tem até agora, é fazer uma meta-análise, mas para ressangramento. Claro, vai ter ressangramento, vai ter mortalidade, vai ter. Os outros não têm muito segmento de resultados neurológicos. Tá? Lembrar que mortalidade, como evento maior, evento final, evento de desfecho nos eventos neurológicos, eu acho que não, a maior parte das vezes não é o melhor resultado, né, para a gente correr atrás. Bom, mas olha, a gente tem algumas coisas aí que são interessantes da gente parar e pensar. Vamos pensar no resultado final. O resultado final eles mostraram com dicotomizado, mas tem também uma análise ordinal quase ordinal ali no meio. Isso nos antineurológicos está ficando cada vez mais comum. E em termos de assim, quando você fala de análise dicotomizada, aí entra uma questão bem interessante. É que eles consideram o ranking 3, né, como menor ou igual a 3 como adequado. Mas isso não é verdade para todos os países. Os alemães, por exemplo, no Destiny 2, que foi para idosos, eles consideraram 4. E foi significante. Quando você baixa para 3, deixa de ser significante na análise dicotomizada. Mas todo mundo entende o que é uma análise dicotomizada e o que é análise ordinal. Né? Só, desculpa, eu vou fazer uma pausa aqui para falar sobre isso. A análise dicotomizada é você pegar numa escala que aqui vai, que seja de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 8, 1 a 10. E você considerar um valor como corte. Então, assim, se eu tenho uma escala de 1 a 10, quero dicotomizar assim, para mim é bom quem está abaixo de 5, e é ruim quem está maior que 6. Menor ou igual a 5 é bom, maior que 6 é ruim. Isso é dicotomizar. A análise ordinal, a gente estudar nessa distribuição, número de distribuição por cada um desses estratos de 1 a 10, o quanto se distribuiu nos 2 grupos. Então, às vezes você tem um grupo que tem 40, outro tem 25, e isso já é o suficiente para ser diferente nos 2 grupos, pela análise ordinal. Não estou falando que assim, pode ser um diferente, pode ser 2, 3, 4, 5, tanto faz. A análise ordinal acha isso para a gente. Mas como que a gente localiza onde essa diferença é global? Em geral, é no gráfico, no visual, no gráfico de distribuição ordinal que o Matheus mostrou para a gente. Tá? Isso, na verdade, é feito com uma análise de regressão ordinal. Tá bom. Então, o que mais, gente?
uma coisa interessante é só lembrar que, na média, os doentes eram doentes pouco graves, né? O WFNS1 e o WFNS2. Será que os doentes mais graves não têm benefício? Esse é o tipo da situação que talvez os doentes mais graves realmente não tenham benefício, né? Então, acho que assim, eles miraram na amostra que eu penso que talvez tivesse mais vantagem mesmo. Só o Rogerinho. Não é. Eles eram clinicamente menos graves, mas tomograficamente ruins, né? O que explica a alta incidência ali de hidrocefalia que eles tiveram, né? Que é um dos preditores que tem a quantidade de sangue na cisterna, então muito sangue na cisterna tem mais hidrocefalia mesmo. Uma coisa legal também se a gente lembrar do estudo do Kramer, que é com TCE, são os mesmos 8 centros se eu não me engano, o estudo do Kramer é de 2006 ou 2008, de 10 anos atrás, e os centros secundários deles, que são os outros 16, acabam transferindo, né, para os 8 hospitais terciários, então eles têm. Mas na pergunta da Ana, assim, se estiver num lugar, sei lá, no meio do Pará ou do Amazonas, talvez a transferência justifique ácido tranexâmico. Agora, se está no HC, na Santa Casa, no Hospital São Paulo, usar ácido tranexâmico não posso falar aqui, né, mas é lugar que você tem toda a estrutura, né, para fazer 24 horas por dia clipagem, embolização. A gente não faz por falta de organização, de qualquer outra coisa, né? A gente teria estrutura para clipar aí com as mesmas 24 horas lá dos suecos de 20 anos atrás, clipar com 24 horas da chegada no hospital, né? Não tem por que esperar 4 ou 5 dias para isso, né? É só falta de logística, de organização. Acho que é isso, não. A leitura é essa mesma, o Tranexame. Não sei se faz sentido usar no nosso meio. Se tiver em algum lugar que é mais restrito, mais longe, talvez. Mas eu sempre lembro lá quando usavam o Y, que lá foi bem claro que aumentou a isquemia, né? Aumentou. E não era só isquemia cerebral tardia, tinha AVC mesmo, né? Tinha grandes isquemias. Acho que era isso mesmo. Bom, gente, o que mais que vocês acharam aí de interessante que a gente pode trazer para a nossa realidade? Ó, eu acho que vou falar da experiência pessoal minha aqui dentro do HC e fora. O HC sempre a gente teve uma certa dificuldade, demora, na média, mais que os outros serviços para a gente conseguir tratar o aneurisma dos doentes, né? Algumas vezes já deu vontade de fazer. Só que assim, sempre tendo essa ideia de que pode ser ruim, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser péssimo para o doente. Mas acho que assim, se a gente tem alguma multa de efeito, não é nos hospitais que clipam precoce. É só o que a Ana falou. Não clipam, desculpa, que tratam aneurisma precoce. Gente, alguém tem mais algum comentário sobre o estudo? Ó, eu vou, então, vamos encerrar aqui a discussão. Eu queria espere só um minutinho, só vou parar a gravação aqui.